E aí galerinha, professor Tico na área, para dar mais uma aulinha de português para vocês, para alegrar a semana de vocês. E eu preciso contar com vocês para ir lá fazer tudo certinho, ouvir o audiotexto, fazer os exercícios, praticar para ficar fera no português, beleza? E hoje a gente vai falar sobre internetês. E o que seria esse internetês, né? Esse internetês seria uma linguagem digital, uma linguagem virtual, que é voltada para essa área, para esse âmbito que está tão popular atualmente, né? Que é o âmbito digital, das redes sociais, dos blogs, dos vlogs, dos sites. E as pessoas, elas estão se comunicando mais por causa do processo de globalização, né? É importante te lembrar disso. Tem muitos historiadores que falam que a globalização começou quando houve a expansão marítima no século XV. Mas muitos falam, né, que foi com a invenção da World Wide Web, né, que é a nossa internet de cada dia e que nos dá tantas alegrias, que inclusive proporciona com que eu esteja falando com você agora, né? E aí é o seguinte, a gente tem uma linguagem coloquial e uma linguagem que é a norma culta, né, a linguagem padrão. E essas duas linguagens convivem meio que em pé de guerra ali às vezes, porque tem muita gente que acredita que a linguagem oral, né, a linguagem coloquial, é errada. E com essa ideia de comunicação em tempo real, né, o WhatsApp, tudo isso que a gente tem vivido hoje em dia, nas possibilidades de falar para alguém o que está acontecendo agora e a pessoa receber em 5 segundos ou até menos, né, essa notícia, fez com que essa rapidez, esse imediatismo, ele se tornasse uma prática recorrente. Isso aconteceu também no jornalismo, né, que as notícias precisaram acompanhar isso. E o processo que havia, né, de pegar a notícia, de avaliar, de analisar, de ir a fundo, né, no jornalismo, caiu por terra, porque precisava dessa rapidez, né? E esse imediatismo ele trouxe um pouco de consequência para a forma com que a gente se comunica. Porque agora eu não vou escrever uma palavra inteira, agora eu vou colocar um VC lá e as pessoas vão entender e tá tudo bem, tá tudo certo, né? A linguagem verbal, não verbal e a híbrida, elas estão dentro, né, desses processos comunicativos da linguagem digital. E é interessantíssimo ver isso. Porque você agora, por exemplo, quando você usa a verbal, você escreve lá no WhatsApp. Quando você usa a não verbal, o que você faz? Você manda um meme, manda um emoji, né? A híbrida, você manda um vídeo. Então tudo isso está ali dentro dessa plataforma e está disponível para facilitar a comunicação. Se é bom ou se é ruim, a gente só vai saber no futuro. Mas que é um avanço, a gente tem que reconhecer isso. A linguagem digital ela é popular entre os jovens, mas ela não surgiu agora. Se você for procurar o seu pai depois e pergunta para ele o que é um telegrama. Telegrama era meio que uma carta que você ligava ou ia no correio e ditava o que você queria. Só que eles cobravam por palavras, então as pessoas elas iam diminuindo. Então, Vossa Senhoria virava VSA Senhoria ou V. Senhoria, 4 quartos, 3 banheiras, ficava 4/4, 3 banheiros. Por quê? Porque a ideia era fazer a comunicação acontecer de uma forma rápida e de uma forma que custasse menos, né? Se a gente for parar para pensar. E eu disse isso E essa ideia de trazer para vocês o telegrama, né? O exemplo do telegrama, é para quando seu pai, sua mãe, sua avó falarem para você escrever melhor nas redes sociais, você virar e falar assim: você não lembra do telegrama não? Você escreveu errado no telegrama também. Agora, vamos para os emojis e memes, né? Que fazem parte dessa linguagem mais visual, que a gente se comunica durante os nossos processos comunicativos na internet, no WhatsApp. A gente sempre está mandando. E o emoji, ele é diferente do meme. Por quê? Porque o emoji, ele é uma representação do estado emocional, psicológico das pessoas. Então, se você está feliz, você vai mandar uma carinha feliz. Se você está triste, você vai mandar uma carinha triste. Se você está pensativo, você vai mandar aquela carinha assim, né? Então, tudo isso é utilizado para dar ainda um maior contexto da situação. E eu digo que isso é importante porque às vezes você lê uma mensagem no WhatsApp, está escrito assim, fecha a geladeira. Só que você não lê fecha a geladeira, você lê fecha a geladeira. E aí você briga com a pessoa, sei lá,
entendeu? Tô dando uma situação hipotética, mas você acaba brigando com a pessoa por não entender esse contexto emocional, se ela estava feliz, se ela estava triste, se ela estava brigando com você ou não, porque querendo ou não, a linguagem desses meios é muito impessoal. Embora ela seja mais próxima, você não tem ali, a não ser que você grave o seu áudio e tal, mas o escrito é impessoal pra caramba e você precisa compreender os contextos para poder não incorrer em alguma falta de entendimento, entenderam? E os memes, vamos para os memes agora, são as ideias ou parte de ideias, línguas, sons, desenhos, capacidades, entre outros, que possa ser aprendido facilmente e transmitido como uma unidade autônoma. Eu coloquei essa carinha aqui, né, que ficou muito famosa, não lembro por quê, porque minha época é outra, mas essa daqui apareceu na década de 2000, 2005, assim, ficou muito famosa. E os memes até hoje eles inundam, né, as redes sociais, os sites, porque eles pegam um pequeno contexto, um pequeno trecho, assim, né, de alguma experiência diária e dão um outro significado para ela. E ela se torna uma válvula de escape, um humor, né, produzem humor com aquilo. E o meme, ele é isso, você vai ali, pega um trecho de alguma passagem, né, da vida diária, cotidiana ali, e dá um outro sentido, dá um outro significado, produz humor, produz ódio, sei lá, produz qualquer coisa. E ele tem um significado em si. Então, quando você usa aquele meme, o jogo virou, não é mesmo? Então, ele tem um significado ali dentro. Você pode aplicar esse significado em diversos outros contextos. E isso é o meme. Só que é importante também, eu vou lembrar isso de vocês, que a própria linguagem digital, ela favoreceu a entrada de estrangeirismos, de certa forma, na nossa linguagem. Não é de agora. Antigamente a gente tinha algumas palavras que não são mais faladas hoje, como por exemplo, quando você fala em piquenique. Piquenique é uma palavra que veio de fora, veio do inglês. A palavra que foi abrasileirada, né, para colocar no nosso léxico, para que vocês falassem vou para um piquenique, era convescote. E mesmo assim, essa palavra não caiu na graça do povo, não está sendo usada e o piquenique está aí até hoje, não é mesmo? Então, você pode ver aqui nessa simulação de conversa do WhatsApp aqui, ó, manda o link do site, vou mandar, depois você me dá um feedback. Feedback, link, mindset, essas palavras que estão sendo utilizadas, elas estão assumindo papéis de palavras que podem dizer a mesma coisa dentro da nossa língua, da língua portuguesa. E o formato da internet, ele popularizou esse uso de palavras de outros idiomas, principalmente da língua inglesa. Então vamos relembrar aqui os conceitos da aula de hoje. A linguagem virtual ou digital, ela surgiu para favorecer a rapidez na comunicação, que a gente está em processos muito rápidos, precisa se comunicar muito rápido e às vezes a gente não tem paciência para escrever as palavras inteiras e acabou que isso foi se tornando normal, né, de certa forma. Os emojis dos memes são extremamente populares na linguagem digital. Eles surgiram, o emoji no caso, para mostrar questões emocionais e psicológicas durante o momento da fala, enquanto que o meme é uma produção de humor acerca de um trecho. Você tira um trecho e com base naquele trecho você dá várias significações para aquilo, geralmente vinculados ao humor. Por último, estrangeirismos, que é uma coisa muito importante, que com a linguagem digital a gente acabou naturalizando mais as palavras dos outros países e até abrasileirando algumas no nosso convívio e a gente acaba usando elas até demais, né? Então eu quero agradecer a vocês, lembrando novamente, ouçam o áudio texto, façam os exercícios e vamos praticar pra gente ficar fera em português, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.